Canal Abelhas do Bioma Caatinga, sou Gilvan. Pergunta e resposta do ABC número 83. Fiquei aí alguns dias sem postar vídeo, cerca de 6, 7 dias, mas estamos voltando. E vamos às perguntas, vou aqui responder poucas perguntas que vocês fazem. Gente, a maneira mais fácil é vocês deixar abaixo dos comentários. Mas também tem o meu contato na descrição de todos os vídeos. E aí vocês podem interagir, também não tem problema. Agora nem sempre eu posso dar resposta. No período de atividades, atividade que eu digo, sou funcionário público, com isso eu não tenho tanto tempo. Eu deixo normalmente, ou meu celular está desligado, ou está silencioso, e eu só atendo, não adianta, só atendo fora de sala de aula, certo? Praxe. A não ser uma questão muito particular, muito extrema, tá? Peço também a você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Se está chegando pela primeira vez, veja o conteúdo, os nossos conteúdos. Preferência, assina o canal, deixa o seu like, toca o sino para receber as nossas publicações. Você tem que ativar todos os vídeos, se você não fizer isso, não chega. Eu digo isso de cotidiano, de estar aí inscrito em vários canais, e aqueles canais que têm conteúdos que me interessam, independente do conteúdo, é uma prática que eu realizo, tá? E veja o vídeo até o final mesmo, e compartilhe também com os amigos. A pergunta, gente, é uma pergunta que eu já fiz vídeo especificamente sobre isso, mas estou aqui, o quadro tem esse objetivo, não é outro objetivo, responder sobre a abelha. Tudo está envolvendo a tal geleia real, ou chame da maneira que vocês bem entenderem. Tem até vídeo aí short que fala sobre isso. A pergunta que alguém fez para mim e ligou para mim: é geleia real nas abelhas do gênero Apis e nas abelhas nativas não é geleia real? É líquido larval? Não. Isso até nos livros de ciência, eu vou aqui fazer aqui uma abordagem. Nos livros de ciências da natureza, no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, foi tratado como ciência. Para o ensino básico, médio, é dito como biologia, física e química. Mas na verdade, quando você faz uma abordagem, você tem que estar atendendo, tem que estar pautada nos 3 conhecimentos. Por que tem que estar? Porque tudo parte, teoricamente, quando a gente trata de ciência da natureza, sempre está envolvendo a biologia, que é o ser vivo em si, está envolvendo a parte de física, que é questão de interação com energia e outros fenômenos físicos, e está falando da química, porque a química é a matéria. Tudo que ocupou espaço, tem volume, ocupou espaço, é matéria, é química. Apesar de muitos erros clássicos que a gente vê na literatura. Então, partindo desse princípio, vamos entender que é tudo, de fato, a mesma coisa. Tanto em abelhas nativas, eu digo abelhas eusociais, quanto em abelhas que são importadas, que foram introduzidas na América, que é o caso que nós tratamos aqui como africanizada, mas tem pessoas que criam as raças puras europeias. Esse material não é, se você pega lá os livros, como eu falei, a matéria ela está no nosso planeta em 3 estados físicos. Quais são esses estados? Qualquer outro você queira chamar, mas são esses estados: líquido, sólido e gasoso. São esses 3 estados, mas pode ser dito outra ordem. Porém, tem a matéria no estado de gel. Só que é dito, você vê muitas... A ciência e, na verdade, os conceitos e as nomenclaturas vão se atualizando. No Sol, nas estrelas, a matéria está no estado gelatinoso, de forma gelatinosa. Pois bem, no nosso corpo, dentro das células, a matéria está no estado gelatinoso. Não só dentro das células, por exemplo, o pessoal chama líquido sinovial, que é algumas articulações, eu vou falar articulações da perna, por exemplo, com a coxa, ou seja, da tíbia e a fíbula com o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, o fêmur no caso, ali tem na verdade um gel, um material gelatinoso. Mas nós temos isso em muitos outros ambientes do nosso corpo. No caso, esse produto que as abelhas fazem,
que é só as abelhas sociais, porque as abelhas M sociais, exemplo mamangava, as abelhas solitárias não produzem esse material, é produzido nas mesmas estruturas, nos mesmos órgãos das diferentes tipos de espécies, nas chamadas glândulas hipofaringianas. O material mesmo. Aí vai diferir quanto à alimentação, como a maneira vai desenvolver a larva pós eclosão do ovo. A rainha vai botar esse ovo. Esse alimento ele serve tanto para rainha em todas as colônias quanto também para as larvas. Porém tem uma diferença. No caso para te dizer, pode chamar o que você falar, não é líquido. Não é líquido. Quem está falando líquido está falando uma besteira. Desculpa aqui ter que falar isso. Desculpa não estou agredindo ninguém. Quem falar líquido larval está falando uma grande besteira, porque não é um líquido. Ele não é um sólido também. Ele não é um gás. Ele é um material gelatinoso. As abelhas vão secretar, teoricamente, para você entender, vão cuspir ali dentro da célula, de todas as células. Sendo que, na verdade, tem a diferença das abelhas nativas para as abelhas africanizadas, que é o caso que nós temos maior quantidade aqui na América. Então, como é que é esse material? Esse material ele é rico em várias substâncias, entre eles está principalmente aminoácidos. Mas vai ter carboidrato, vai ter tudo. Por quê? Porque a abelha adulta, ao operar, ela consumiu tanto o mel quanto o pólen. E a partir dali que ela vai elaborar, produzir nesses locais onde eu falei, esse material que vai ser riquíssimo para as larvas. Tem uma diferença nas abelhas nativas, porque a alimentação é chamada massal. O que quer dizer essa alimentação massal? É porque elas vão depositar esse alimento na célula de cria até chegar a um nível. Inclusive a rainha vai ficar monitorando, foi chamado de monitoração, vai ficar observando e quantificando a quantidade. Se não atingir a quantidade, a rainha não faz a postura. Se faltar, se não chegar, se passar da quantidade, a rainha come, porque ela se alimenta desse alimento. Só que esse alimento tem um vídeo específico que eu mostro aí no canal, mostrando a rainha sendo alimentada pelas abelhas adultas. Alimentação boca a boca. É assim dessa maneira. Não só a rainha que faz, só as operárias faz isso não. Então, depois que a rainha faz a postura, as outras abelhas adultas, que são as operárias, vão fechar ou percolar essa célula. E ali vai ficar o tempo, aquele alimento vai dar para toda a vida larval. Que ela vai, animal com metamorfose completa, ou seja, holometábulo, tem ametábulo e hemimetábulo. Então, quando ele terminar a fase larval, ele vai entrar na fase de pupa casulo. Ali ela não vai consumir mais nada, ela para a sua nutrição, para de comer, até se transformar. No caso das abelhas gênero Apis, é uma particularidade. Uma que ela não faz células de crias. O que elas fazem? No favo, onde há depósito, hora de mel, não precisa ser nessa ordem, outra hora pode ser o pólen, em outro momento pode ser os ovos que viram larva, eclode larvas, e isso pode haver sempre um processo de revezamento. Não segue essa dinâmica que eu falei. Mas tem uma questão interessante. As larvas, para virar duas castas, elas são alimentadas parte com o que você chamar, fica de acordo. Agora é o mesmo material das abelhas nativas, a tal geleia real ou líquido larval. É alimentado com esse produto que é produzido nas glândulas hipofaringianas das operárias adultas, e também, se não for larvas para virar princesa, são alimentadas com quem? Alimentada com mel. Não o pólen. O pólen quem come é as adultas para produzir esse material. Tem abelhas que só comem pólen, as hemissociais e as abelhas quando na fase larval, e as abelhas solitárias. Tem outro ponto interessante. E aí, para virar rainha, isso é dito, isso aí está na literatura, para virar princesa só rainha quando populada, elas são alimentadas, ainda tem uma questão, a estrutura maior, porque a rainha já nasce maior, a princesa de fato. Então elas têm uma alimentação só com esse material. Tem outro ponto
que eu chamo a atenção quanto a esse produto. No caso da realeira, não há exclusividade das abelhas do gênero Apis. Tirou o gênero Melipona das abelhas nativas, das abelhas chamadas Meliponineus. Elas formam realeiras. Só as abelhas do gênero Melipona, Cuidado, nos Apis, nesses submundo da vida em outras coisas, rola muita coisa. Eu saio até, todo hora saio de grupo, eu fico um tempo, fico observando, vejo não serve para nada, eu pulo fora, caio, vou embora. Por quê? O que vai acontecer? Vamos entender esse ponto que eu acho que é muito importante. Elas fazem realeira, mas a alimentação continua sendo massal. No caso das abelhas, só das abelhas gênero Apis, que a alimentação é progressiva, de todas as larvas. No caso das abelhas, mas fez realeira, mas a quantidade de alimento que foi colocado ali só foi uma vez. A rainha fez a postura, elas não vão mais alimentar aquela larva. Aquele material, aquele alimento tem que estar toda a vida larval. Então, entenda isso, porque muita gente está confundindo isso, e isso é esse pessoal que vive nessas redes sociais falando todo tipo, tudo que é livre, fala o que quer. Bom, ainda falando sobre, outra pergunta, falando sobre esse material, sobre essa alimentação, me perguntaram, eu não posso dizer para vocês, não tenho condição de dizer isso para vocês, mas vou aqui apenas levantar a hipótese. Será que no caso, isso é uma indagação que eu também já pensei no passado, mas aí foi informações, durante uma formação, num mini curso, dentro de um congresso, e eu digo, será que não tem uma relação genética? O pessoal falaram, será que não tem uma relação genética? Será que qualquer larva mesmo vai formar? Eu estou lá, eu quero produzir rainhas, chamado produzir rainhas em laboratório, que é o termo utilizado. Será que todas as larvas que eu pegar vai virar rainha? Porque teve gente que disse que não. E não vira. Comece pelo ponto, eu vou fazer aqui a minha abordagem dentro do que eu conheço, que eu domino, e outras coisas que eu não domino. Exemplo. O que acontece? As abelhas, tem um processo, as abelhas eusociais, mas não é só em abelhas, mas vamos ficar com abelhas, que é chamado parternogênese. Partono quer dizer virgem, gênese, geração de virgem. Mas como que isso acontece? Todas são assim? Não. As fêmeas nas abelhas, seja gênero Apis, seja abelhas nativas, eusociais, elas têm todos os cromossomos. Vamos pegar, por exemplo, as espécies de gênero Apis. Elas têm, as fêmeas têm 32 cromossomos, os machos só têm 16. Vamos pegar algumas melíponas. As melíponas, algumas espécies, não sei se todas, não posso garantir, elas têm 18 cromossomos, mas quem tem 18 cromossomos são as fêmeas, seja operárias ou rainha, tem 18, os machos têm 9. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos imaginar, como é que você garante? Se for o ovo que vai nascer fêmea, aquele pode virar princesa, no caso, só com alimentação. Quando você vai tentar produzir rainha. Mas aquele outro. Mas ainda eu vou levantar uma hipótese. Será que aquela já não é uma situação ali? Por quê? Porque não, se você quer apicultor, quem é mais experiente com a apicultura sabe o que eu vou falar aqui, vou levantar a hipótese. Será que não já é uma determinação genética para ser, de fato, princesa, nascer princesa e virar rainha quando copulada? Por quê? Porque quando a abelha está preparando para enxamear, no caso das apis, o que elas fazem? Elas começam a fazer realeiras, começam a produzir também zangões. Não é sempre não. Inclusive, é uma prática na apicultura, os apicultores veem que no momento, isso acontece quando o momento é favorável, porque os organismos se reproduzem conforme estímulos que eles recebem das mudanças ambientais. Ou seja, o que a gente entende? O apicultor, quando ele está ali na criação, ele muitas vezes vai tirando essa realeira, porque não é bom para ele, porque a abelha vai soltar um enxame, vai ter uma baixa. Então ela só vai soltar esse enxame se formar princesa. Se não formar princesa, ela não solta enxames. Logo o apicultor que está no dia a dia, que está ali trabalhando no seu apiário, o que é que ele faz? Encontrou realeira, ele retira. A não ser que ele queira produzir, fazer uma divisão de colônias. Então essa hipótese que eu levanto aqui para vocês, teoricamente o que tem sido dito
não vou garantir, é que você pegou a larva lá de postura recente, você coloca lá numa cúpula, que é o caso de reprodução de rainha, e vai obter uma princesa, que é chamada produção de rainhas. Esse processo, tá? Mas não quero dizer para você, não posso garantir, tem que ser estudado ainda, não tem ainda nada que prove essa hipótese que eu levantei. Isso é uma indagação, questionamento, gente, uma hipótese é um questionamento, de que a rainha já determina lá na postura dela as abelhas do gênero Apis. Quem será, de fato, a princesa? No caso do gênero Melipona, já sabe que em torno de 1/4 das posturas, ou seja, 4 ovos, um ovo é para virar princesa. No caso das que não é do gênero Melipona, elas também já está determinado quem será a princesa, porque é uma célula diferenciada dentro do disco de cria, e aí forma a realeira. Gente, essas duas perguntas são coisas assim que eu acho prudente eu responder para vocês. Não consigo responder todas as perguntas, humanamente seria impossível, mas faça os seus comentários, faça suas perguntas na medida do possível. Eu tendo resposta, não sei se respondi perfeitamente como deveria responder, mas eu acho que dentro de um diálogo, que aqui é mais diálogo do que, não estou aqui dentro de academia, não sou cientista em lugar nenhum do mundo, eu respondo dentro do que eu sei. Obrigado por ter assistido o vídeo, assista os nossos outros vídeos e até o nosso próximo vídeo. Vai ter muitos ainda pela frente, teve essa parada, mas foi uma pausa apenas.